Ainda no noticiário internacional, a equipe de campanha do presidente americano Joe Biden acusou o ex-presidente Donald Trump de fazer uma referência ao nazismo. A nossa correspondente Mariana Janjacmo vai explicar esse assunto para a gente. Ela volta a falar com a gente. Mariana? Oi, Leandro. Leandro, para explicar o contexto, então, dessa fala, né? Donald Trump, em um evento de campanha, disse o seguinte, que iria cortar pela raiz comunistas, marxistas, fascistas e radicais de esquerda que vivem como vermes, pestes e mentem e roubam eleições. Ele usou, então, a palavra vermin, né? Que a gente traduz como vermes ou como os pestes. E a equipe de campanha de Joe Biden disse que foi um ato ali que lembrou um ato ditatorial, discurso de ditadores como Hitler e Mussolini, que usavam essa palavra para desumanizar os adversários e para chamar, então, os adversários de pestes, de vermes. Então, essa foi a alegação da campanha de Joe Biden sobre esse discurso de Donald Trump, e a equipe de campanha de Donald Trump respondeu. Um porta-voz da equipe de campanha de Trump disse o seguinte: aqueles que fazem essas comparações ridículas são flocos de neve querendo chamar atenção, qualquer coisa, porque sofrem com a síndrome da perturbação de Trump, e a existência miserável deles será arrasada quando Trump voltar para a Casa Branca. Então, essa foi a resposta do porta-voz de campanha de Donald Trump, usando esse termo, né, floco de neve, dizendo que as pessoas que reclamam disso, então dizendo que o discurso de Trump lembrou o discurso de ditadores, são pessoas muito sensíveis ali e que serão arrasadas, segundo as palavras desse porta-voz de campanha de Donald Trump, quando ele voltar para a Casa Branca. É importante a gente lembrar, Leandro, que Trump tem endurecido o discurso dele nesses eventos de campanha agora para um eventual segundo mandato, isso em várias frentes. Nesse final de semana ele fez um evento em New Hampshire e falou mais uma vez sobre questões de imigração. Ele tem ideias mais duras ainda do que aquelas da primeira vez, né, do que aquelas de quando ele foi presidente. Então, a Donald Trump planeja expandir as regras contra a imigração, disse até que os imigrantes podem trazer, muitos criminosos entram pela fronteira entre os Estados Unidos e o México. Então a gente percebe esse endurecimento do discurso de Trump em várias frentes, não é só na questão de imigração, mas também em outros assuntos. É uma escalada no discurso dele e é um discurso que reverbera entre o eleitorado que dá muito apoio sim a Donald Trump, tanto que ele é o principal, né, ele é o favorito nas pesquisas de intenção de voto entre os republicanos nesse momento para disputar as eleições no ano que vem. Leandro. Ok, Mariana, obrigado pelas informações. Mariana Janjacmo falando ao vivo de Nova York. Já estamos com o Lorival aqui. Lorival, eleição ano que vem, 2024, mas o clima já começou lá, né? Me lembrou que em 2016 a Hillary Clinton se referiu aos eleitores do Trump como essa escória de gente e foi bastante criticada por isso, né? Isso é parte do tipo de polarização que aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares, inclusive no Brasil, que de fato tem um elemento de desumanização, que foi proposital, inclusive. E, na verdade, quem criou esse tipo de... quem introduziu, inoculou essa guerra identitária na política foi o Newt Gingrich, que foi presidente da Câmara dos Deputados nos anos 90. Ele era republicano e ele argumentou que os republicanos não ganhariam mais eleições se ficassem numa discussão só econômica, de fatos, de questões estatísticas, porque a partir de Bill Clinton em 92, os democratas tinham roubado a agenda econômica, né, trazendo a responsabilidade fiscal para a sua agenda também, que era o grande trunfo dos republicanos. E o Newt Gingrich adotou uma postura muito violenta, chamada de hardball nos Estados Unidos, que é você jogar de acordo com as regras, mas bem no limite. Em vez de você chutar para o gol, você chuta no jogador para machucá-lo, né? E ele é conselheiro do Donald Trump, o Newt Gingrich. Mas, como eu digo, muitas vezes alguns democratas também acabam adotando esse tipo de linguagem, o que levou também à violência, né? Há poucos dias estava respondendo no tribunal aquele homem que invadiu a casa do marido da Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara, e tentou matá-lo com uma marreta. Tentou atingi-lo na cabeça com uma marreta e agora está em julgamento, né? Então, a violência política, ela
está crescendo exatamente por causa dessa linguagem que desumaniza o outro e dessa forma legitima, né, a violência. Bom, se o outro não é humano, eu posso atacá-lo impunemente, ele não pode existir, ele não tem o direito de existir. Esse é o ímpeto, na verdade, né? Excluir o outro, né? Expulsar o outro do país, negar ao outro o direito de existir. E esse tipo de sentimento tem muita força, né, Leandro? Porque os sentimentos que mais reverberam são o medo e o ódio. O amor também, mas o amor é mais difícil de trabalhar. O medo e o ódio são mais fáceis de espalhar. Lourival, aproveitando que você está aqui para tirar uma dúvida, lá nos Estados Unidos, Donald Trump está à frente das pesquisas, né? Esse envolvimento agora de forma muito intensa do governo norte-americano, da gestão Joe Biden na guerra, isso não compromete a gestão do Joe Biden, não, Lourival, na sua avaliação, colocando na balança, ou seja, os Estados Unidos ajudam ali há muito tempo Israel, isso é fato, né? Mas o presidente daquele país visitar Israel, ou seja, ele com certeza colocou na balança ali o peso da ida dele e do apoio à guerra, né? E ao mesmo tempo, do que ele pode perder para uma possível reeleição. Sim, ele considera que com isso ele ganha votos à sua direita, né, do centro para a direita do espectro, mas ele sabe que ele perde votos à esquerda e é aí que você quer chegar. Quer dizer, o democrata mais liberal, mais de esquerda, é contra a forma como Israel está conduzindo a guerra. Não é contra o direito de defesa de Israel, mas é contra aquilo que nós falávamos na nossa conversa anterior. Esse bombardeio que dá a impressão de ser indiscriminado, com tapetes de bombas que matam milhares de civis. Entretanto, o Biden ele é pressionado exatamente por seus adversários republicanos a fazer isso, porque ele é acusado de não apoiar, de haver abandonado Israel. Mas tem uma nuance interessante em toda essa história, tudo é muito complexo. O Donald Trump não gosta do Benjamin Netanyahu, porque o Netanyahu, ele reconheceu, telefonou para o Biden, reconheceu a vitória do Biden e o Trump, que antes era muito próximo do Netanyahu, a partir daí passou a criticar o Netanyahu e quando houve o 7 de outubro, as atrocidades cometidas pelo Hamas, ele acusou o Netanyahu de uma corresponsabilidade, de não ter protegido bem Israel. Chegou a esse nível a raiva do Trump com o Netanyahu, mas com Israel, de maneira geral, há entre os republicanos uma forte adesão, um forte apoio, né? E os democratas historicamente também, e o Joe Biden principalmente também, mas o Biden tem uma atitude mais moderada defendendo o Estado palestino, como uma proposta de Estado palestino, enquanto que o Trump conduziu algo que era muito mais no sentido de atender às necessidades, aos interesses de Israel e não dos palestinos. Ok, Lourival, daqui a pouco a gente volta com você, que eu tenho um monte de dúvida para poder tirar com o Lourival ainda hoje. Vai Obrigado. ser um prazer. Até já.